Olá, meu nome é Polly Lima, sou professora de língua portuguesa. Seja bem-vindo ao nosso primeiro vídeo de uma série de 4 que estarão disponíveis ao longo do ano. Esse material é composto por rotinas didáticas para trabalhar o conteúdo dos descritores que apresentaram menor percentual de acerto no SPAES, material teórico sobre o conteúdo de cada descritor e um caderno de atividades extras para consolidar as habilidades trabalhadas. Hoje nós vamos exercitar a habilidade de distinguir a informação principal das secundárias em um texto. O que você vai fazer? Aprender a distinguir aquela informação que é a central das que são secundárias. Isto é, você vai entender a organização do texto e a função de cada um dos elementos que o compõem. Vejamos um exemplo. O título do texto é Cachorros. Antes eu vou fazer um trabalho de predição com vocês, para que já possa ser ativado algumas informações a partir do seu repertório cultural. Você acha que esse texto tratará sobre o quê? O que será abordado sobre cachorros? Qual é a sua experiência com cachorros? O que vocês gostariam que esse texto tratasse sobre cachorros? Agora que eu já instiguei a curiosidade de vocês, vamos à leitura do texto Cachorros? Cachorros. Os zoólogos acreditam que o cachorro se originou de uma espécie de lobo que vivia na Ásia. Depois, os cães se juntaram aos seres humanos e se espalharam por quase todo o mundo. Essa amizade começou há uns 12 mil anos, no tempo em que as pessoas precisavam caçar para se alimentar. Os cachorros perceberam que, se não atacassem os humanos, podiam ficar perto deles e comer a comida que sobrava. Já os homens descobriram que os cachorros podiam ajudar a caçar, a cuidar de rebanhos e a tomar conta da casa, além de serem ótimos companheiros. Um colaborava com o outro e a parceria deu certo. Agora que já lemos o texto, farei a vocês algumas perguntas para a gente poder refletir sobre o assunto principal e os secundários. O texto trata principalmente de quê? O que está sendo abordado sobre cachorros? O texto traz várias informações sobre cachorros. Que informação pode ser considerada a mais importante? Ou seja, aquela que constitui o tema do texto. Identifique um trecho que traga uma informação a respeito de cachorros. Essa informação é a principal ou a secundária? Justifique. Agora que já lemos o texto e eu lhes fiz algumas perguntas, vamos às respostas. A primeira pergunta quer saber sobre o que tratou o texto principalmente. E aí você pode me dar como resposta a relação entre homens e cães. Já a segunda pergunta, ela quer saber sobre cachorros. O que o texto traz sobre os cachorros? Como resposta, vocês podem me dar a relação, ou seja, a qualidade da relação dos cachorros com os homens. Na terceira questão, ele pede que você identifique, dentre todas as informações que são ditas sobre cachorros, qual é a mais importante. E por fim, na quarta questão, você vai escolher, dentre todas as informações que se diz sobre cachorros no texto, você vai identificar uma delas e dizer se ela é secundária ou principal. Lembrando que você não deve esquecer de justificar a sua resposta. Observem que essas informações elas se relacionam e se integram no sentido de dar ao texto uma unidade de sentido. E aí, o que acharam do texto? Acharam difícil? Vamos analisar outro texto? O título do nosso segundo texto é Animais no Espaço. Mas antes de partirmos para a sua leitura, vou tentar aguçar a curiosidade de vocês fazendo algumas perguntas. Vocês acham que esse texto falará sobre o quê? Que animais seriam esses? A que tipo de espaço o autor pode estar se referindo? O que esses animais estariam fazendo no espaço? Vocês acham que é possível levar animais para o espaço? Como se chega lá?
O título desse texto é Animais no Espaço. Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas. Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm um sistema cardíaco parecido com os dos seres humanos. Estudando o que acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem acontecer com as pessoas. A cadela Laika, tripulante do Sputnik 2, foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço, em novembro de 1957, 4 anos antes do primeiro homem, o astronauta Gagarin. Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é o preferido, porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não se incomoda com a roupa espacial. Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo, como acionar os comandos das naves quando as luzes coloridas acendem no painel, por exemplo. Eno foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro de 1961, a bordo da nave Mercury Atlas V. A nave de Enos teve problemas, mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as refeições. Agora, vamos analisar o texto pensando em identificar a informação principal e diferenciá-la das secundárias. Para isso, vou lhes fazer outras perguntas. A primeira delas, o texto tratou principalmente de quê? Na segunda pergunta, você vai identificar, ainda de acordo com o texto, que animais já viajaram pelo espaço. Na terceira pergunta, vocês vão responder: por que os russos levaram cachorros para o espaço? Na quarta pergunta, qual foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço? Quinta pergunta, por que os norte-americanos fazem experiências científicas espaciais com os macacos? Por que o chimpanzé é a espécie preferida para ir ao espaço? O texto traz várias informações acerca de viagens espaciais com alguns animais. Que informação pode ser considerada o tema ou a ideia principal do texto? Identifique um trecho que traz uma informação a respeito dos animais no espaço. Essa informação é principal ou ela é a secundária? Justifique sua resposta. Então, vamos às respostas? Na primeira questão, o texto tratou principalmente de quê? Como resposta, podemos ter o uso de animais nas experiências espaciais. Na segunda pergunta, ainda de acordo com o texto, você vai dizer quais animais já viajaram pelo espaço. E aí ficou bem claro que foram cachorros e macacos. Na terceira questão, você vai responder por que os russos levaram o cachorro para o espaço. E como resposta, nós podemos ter que o sistema cardíaco dos cachorros são parecidos, é semelhante ao sistema cardíaco humano. Já na quarta questão, você vai responder qual foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço. É só olhar no texto e ver que foi a cadela Laika. Na quinta questão, você vai refletir sobre o motivo pelo qual os norte-americanos levaram um macaco para o espaço. E aí, lendo novamente o texto, você vai perceber que é porque o macaco tem um corpo semelhante ao do homem. E ainda, você vai, na sexta questão, refletir também o porquê de um chimpanzé ter sido levado para o espaço. Como resposta, nós podemos dizer que o chimpanzé, dentre todos da espécie de macaco, é aquela que mais se adapta às condições espaciais e é também ele que melhor convive com os seres humanos. Na sétima questão, você vai observar todas as informações que são dadas acerca de viagens espaciais com animais e vai selecionar aquela que é a informação principal. E, por fim, você vai identificar um trecho que trata das experiências com animais no espaço e vai me dizer se ela é a principal ou a secundária. E aí, como resposta, nós podemos ter que o uso de animais no espaço é a informação principal. Todas as outras informações que foram dadas
ainda para detalhar essa informação principal, são consideradas as informações secundárias. Percebam que, assim como no texto anterior, todas essas informações, elas contribuem para garantir uma unidade de sentido ao texto. E identificando essa unidade de sentido, nós conseguimos identificar o objetivo e a informação principal do texto. E então, perceberam como não é tão complicado diferenciar a informação principal da secundária? A informação principal é sempre um tópico sobre o qual se fala em todo o texto. As demais informações estão lá para enriquecer, ilustrar, explicar e defender aquela que é a informação principal. Espero que tenham gostado e tem mais material ainda sobre esse assunto no site à espera de vocês. Bons estudos e até!